Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver recursos de ES6 que nos permitem trabalhar com arrays de forma mais fácil. Primeiro nós vamos ver uma estrutura de repetição mais conveniente para arrays, que é o for-of, e vamos também conhecer algumas funções para manipulação de dados, como for-each, map, filter, find e sort. Para demonstrar essas funcionalidades, eu já preparei um array com os dados aqui da lista de todos os presidentes americanos da história, né? Então, isso está declarado aqui numa constante que eu chamei de US Presidents. Então, cada objeto aí tem esses campos, o número, o campo President, que tem o nome, né, a data de nascimento, data de morte, quando ele tomou posse, por aí vai. E o partido. Então, na nossa página principal, eu estou importando esse arquivo JS com o array de presidentes. E nós temos também o nosso script JS, que vai ser aqui o nosso roteiro para verificar essas funcionalidades. Então, a primeira delas vai ser a estrutura de repetição com o for-of. A gente viu, né, a estrutura de repetição for nas primeiras aulas lá de JavaScript e ela nos permite iterar com um iterador. Mas normalmente quando a gente vai iterar, né, em um array, a gente é obrigado a fazer algo desse tipo, né? Declara uma variável i, faz uma condição que i menor ou igual a, por exemplo, US Presidents.length, que é o tamanho do array, i++, e aí precisamos acessar o valor pelo índice, né? Tem uma forma mais conveniente, né, que foi introduzida aí na parte do ES6 para frente, que é fazer uma iteração usando let item of um array, né? Então você declara uma variável aqui, você pode dar o nome que quiser, eu dei o nome de item, e aí usa a palavra-chave of, e aqui você passa um objeto que for iterável. O array é um caso desses. Então nesse caso a gente já tem a variável item aqui com o valor de cada um dos itens em cada repetição aqui da iteração. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e imprimir no console o presidente. Então, vou imprimir aqui o campo president. Então, aqui a gente tem o resultado, né? Foi feita a iteração no array e imprimiu o nome de cada presidente. Uma outra alternativa que nós temos para iterar num array é com a função forEach. Então, vou aqui fazer de uma outra forma agora essa mesma repetição. Então, a gente pega uma referência para o array que a gente quer iterar, e aí todo array tem essa função que chama forEach. E a função forEach é uma função que recebe uma outra função, né? Isso daqui é um padrão comum no estilo de programação funcional, você usar a composição de funções menores junto com outras funções para fazer um trabalho mais complexo. Então a função forEach, ela vai receber uma função e eu vou declarar um arrow function para ficar mais compacto. E essa função ela recebe como primeiro parâmetro o item atual da iteração e o índice. Então, a gente pode usar, né, o índice se precisar, mas não somos obrigados a usar, evidentemente. E aqui dentro do corpo da função a gente vai fazer alguma tarefa que a gente quiser, né? Esse aqui seria o corpo da iteração. Então, por exemplo, eu posso imprimir mais uma vez o nome do presidente, ou se eu quiser eu posso até imprimir, né, o índice junto com o nome. Aí eu posso fazer da maneira que eu desejar. Então, digamos aqui que eu queira colocar o índice e o nome, né, o índice dois pontos nome. Então, a gente vai ter aqui a nossa lista aí de presidentes. Outro recurso interessante que nós temos para trabalhar com arrays é a função map. Então a gente tem esse array US Presidents, que é um array de objetos. Digamos que eu queira um array apenas com o nome dos presidentes. Para isso eu posso usar a função map. A função map ela é mais uma função de array
que ela recebe uma outra função como parâmetro. E nessa outra função, o primeiro parâmetro recebido também é um item, e nós devemos então retornar, né, nessa nossa função um novo valor, que ele vai ser substituído pelo item do array. Então, por exemplo, se no nosso item é um objeto que tem vários campos e nós queremos reduzir a apenas o nome, nós podemos retornar então o campo president, que vai ser o nome do presidente, e com isso nós temos um array de nomes e não mais de objetos, né? Um array de strings. Então, se a gente observar esse array que nós construímos aqui no console, ele vai ser apenas um array com o campo president, né? Nós podemos fazer isso para qualquer campo ou mesmo combinar mais de um campo, né? Essa é uma função que a gente pode implementar do jeito que quiser. Então, por exemplo, eu poderia concatenar o nome do presidente com a data que ele tomou posse, né? Eu poderia fazer isso. Faltou aqui colocar o item ponto, né? E aí eu tenho o array, né, com a string que eu montei ali. Então, realmente isso nos dá uma grande flexibilidade, né? Essa função map a gente pode fazer transformações arbitrárias aí nos dados. Uma outra função interessante é a função filter, nos permite filtrar elementos do array. Então imaginem que nós queiramos apenas presidentes do partido republicano, né? Então a gente vai filtrar ali pelo campo Perry, que é o partido, e por o valor aqui específico que a gente quer. Então como é que a gente poderia fazer isso? Vou declarar uma variável aqui para a gente e vou usar a nossa função filter, que mais uma vez recebe uma outra função como parâmetro. Nessa outra função, nós recebemos o item da iteração atual e precisamos retornar um booleano. Se retornar true, ele vai ser incluído no resultado, senão não vai ser incluído. Então, digamos que nós queremos verificar se o partido é igual a republicanos, e aí, né, a gente vai ter então, como resultado da função filter, um novo array só com os elementos que foram filtrados. Então vamos ver se funcionou. Republicans é o nosso array, tem 19 elementos. E aqui vocês podem observar que todos os elementos, né, passaram ali na nossa função e foram filtrados, então, só aqueles com partido republicanos. E lembrando, né, ou melhor, ressaltando, essas funções map, filter, elas sempre retornam um novo array. E em cima desse array a gente pode inclusive realizar outras operações, né? Então, por exemplo, eu posso chamar um filter em seguida passar o map para já pegar só o nome dos presidentes. E aí o nosso array vai ficar um array de nomes, né? Então eu apliquei primeiro, filtrei os elementos, depois transformei os objetos usando a função map. Além de filtrar, nós temos também a função find, que nos permite encontrar o primeiro elemento com base em algum critério. Então, digamos que eu queira encontrar no nosso array o primeiro elemento, o primeiro objeto, cujo partido é democratas. Então, aí eu vou usar a função find, ela recebe mais uma vez uma outra função, e essa função vai receber o item atual que ela está analisando. E aí eu quero ver então o presidente do Partido Democrata. Eu vou guardar isso aqui numa variável. Eu vou chamar aqui de P1. Vamos ver o resultado.
Então, P1 foi o primeiro objeto ali que ele encontrou no nosso array, que tinha o Partido Democrata, e foi esse presidente aqui, o Andrew Jackson. O find acha sempre o primeiro elemento do array, né? Então, obviamente pode ser que não ache nenhum, dependendo do critério que a gente pôr aqui. Então, vou colocar aqui uma string qualquer que ele não vai encontrar. E aí, nesse caso, P1 vai ser undefined, né? Porque não encontrou nenhum elemento. E finalmente, a última função que nós vamos ver nessa aula é a função sort, que é uma função de ordenação. Nós podemos chamar essa função e, como né, todas as outras, a gente passa uma função como parâmetro. Mas nesse caso é uma função de comparação, que vai receber dois elementos e ela precisa retornar um número negativo, positivo ou número zero para indicar a ordem relativa entre eles. Então vamos chamar aqui de I1 e I2 os itens que estão sendo comparados. Se o item 1 for menor, né, do que o item 2, e aí menor vai depender do nosso critério de comparação. Então, por exemplo, se eu estiver comparando pelo nome, eu teria que comparar aqui o campo president, verificar se o nome do objeto I1 é menor do que o 2, e aí para indicar que ele é menor, eu tenho que retornar um resultado negativo. Se ele for maior, eu preciso retornar um resultado positivo. Então, se eu fizer essa comparação aqui e o elemento 1 for maior que o elemento 2, eu retorno positivo. Se não, para indicar que eles são iguais, eu retorno zero. Opa, aqui eu tenho que ser positivo, certo? Então essa é a minha função de comparação. E a ordenação vai ser feita com base nela. Ou seja, ela indica, dado dois elementos, qual que vem depois do outro, né? Qual que é a ordem relativa entre eles. E aí o sort vai fazer a ordenação em todo o array. Importante ressaltar que, ao contrário das funções anteriores, a função sort ela não cria um novo array, ela ordena o próprio array onde foi chamada a função. Então aqui eu ordenei por nome, observem que a ordem agora está realmente alfabética lá. Primeiro é Abraham Lincoln, seguido de Andrew Jackson, e os nomes ali com WZ estão lá no final. Então funcionou a nossa função. Eu poderia ordenar aqui pelo critério que eu quisesse, né? Então, por exemplo, se eu fosse ordenar pela data de nascimento, vamos ver como é que ficaria, né? Aí que eu vou trocar os campos pelo birth year, executar novamente e ver o nosso array. Então ali tem, né, agora num outro critério de ordenação. Com isso concluímos então nossa aula. E agora na próxima nós vamos falar do novo mecanismo de módulos introduzidos no AS6. Até lá, gente!